Boa noite, irmãos. Vamos voltar ao Evangelho segundo Mateus para fazer a leitura da palavra de Deus. O nosso querido amado irmão seu Osvaldo falou da maravilha da salvação na sua oração. E sem sombra de dúvida, nós que somos salvos, filhos de Deus, lembramos sempre com gratidão a obra perfeita do nosso amado Salvador. E nós queremos aproveitar a oportunidade de estender o convite hoje à noite, que foi dito pelo nosso amado Salvador séculos atrás, na presença dos seus discípulos, em Mateus capítulo 11, verso 28, ele estendeu o convite a todos os ouvintes, dizendo: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso, humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Repare bem, quando o Salvador convida os sobrecarregados, os oprimidos, os deprimidos a descansarem nele como o único Salvador, ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Mas no capítulo 4, o Senhor Jesus faz um outro convite, chamando os seus discípulos, os seus seguidores, os seus colaboradores. E o convite que ele faz no capítulo 4, verso 19, é diferente. O pecador precisa do Salvador para descansar nele. Por isso o Senhor Jesus diz: vinde a mim. O trabalhador, o servo do Senhor, estará sempre seguindo nos passos do Senhor Jesus, aprendendo dele, meditando na palavra dele, colocando em prática as palavras dele. Então, no capítulo 4, verso 19, o Senhor Jesus, ele diz: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, que estavam no barco, em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então, eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Assim começa o ministério, conforme lemos neste Evangelho, escrito por Mateus, o Senhor Jesus pregando por toda a Galileia, a partir do capítulo 4, verso 23. E nós temos lido, desde antes de ontem, alguns versículos da sua primeira mensagem apresentada nos capítulos 5 e 6 e 7. E mais uma vez eu quero ler alguns versículos desses 3 capítulos para que nós tenhamos uma apreciação dos princípios importantes apresentados aos filhos de Deus na primeira mensagem que o Senhor Jesus deu na montanha, na presença dos seus discípulos. Veja bem comigo em Mateus capítulo 5, verso 43. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo.
Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudades somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Capítulo 6, o Senhor Jesus volta a falar sobre a responsabilidade de orar sempre. Capítulo 6, verso 5. Quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe peçais. E mais uma vez nós queremos destacar esta expressão importantíssima no capítulo 5, verso 45, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Capítulo 6, versículo 8, Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade. E no capítulo 7, o Senhor Jesus faz uma outra referência à oração. No capítulo 7, verso 7, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. O qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está no céu, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. E mais uma vez queremos enfatizar a palavra do versículo 11: vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Ele sempre responde às nossas orações. Então, irmãos, nós temos nestes versículos da palavra de Deus notado uma coisa. O Senhor Jesus, ele quer que nós saibamos que temos adversários. É importante que nós reconheçamos as nossas limitações. Pois no capítulo 5, verso 25, o Senhor Jesus fala dos nossos adversários que estão sempre procurando desviar o cristão verdadeiro e colocar em prática a vontade do Pai. E nós temos a responsabilidade de orar a favor dos nossos inimigos,
conforme lemos no capítulo 5, verso 44. Então, que nós saibamos, temos adversários, ou seja, temos inimigos, conforme lemos no versículo 44. Mas também temos os nossos próximos. O Senhor Jesus fala no verso 43 do próximo. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Temos os nossos familiares, os nossos entes queridos, os nossos vizinhos, os nossos colegas de serviço. Acredito eu que temos a responsabilidade de orar a favor deles. E no capítulo 5, verso 24, o Senhor Jesus, ele fala também, não dos nossos adversários, inimigos, próximos, mas dos nossos amados irmãos em Cristo. E se eu tiver alguma coisa contra um outro irmão em Cristo, haverá prejuízo para mim como cristão verdadeiro. Então, deixa perante o altar a tua oferta e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Então, nesses versículos, o Senhor Jesus apresenta os nossos adversários, inimigos, próximos, irmãos, mas também há uma coisa fundamental apresentada nesses capítulos: quem é o nosso Pai Celestial. Pois, sem sombra de dúvida, o Filho de Deus está em comunhão com Deus, e Deus quer que nós tenhamos intimidade com Ele, apresentando sempre as nossas orações. Então, nós temos lido hoje à noite esta palavra: amai os vossos inimigos, Mateus 5, verso 44, orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. É claro que nós iremos lembrar os nossos familiares. Eu agradeço as orações dos amados irmãos a favor do meu filho, que voltou para a Inglaterra como esposa dele, chegando hoje à tarde na casa dele, depois de uma viagem cansativa. Agradeço muito as orações a favor do meu filho e da Samala, pois nós sentimos vulneráveis nas circunstâncias difíceis pelos quais nós estamos passando e a possibilidade de acontecer alguma coisa imprevisível. Mas nós temos que lembrar uma coisa: o nosso Pai Celeste, ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons. Ele sabe das nossas necessidades. Ele está acompanhando de perto os amados irmãos que têm passado momentos difíceis. E o fato que o Senhor Jesus falou da oração 3 vezes nesses capítulos, capítulo 5, verso 44, capítulo 6, versículo 5, e no capítulo 7, verso 7, é prova incontestável de que nós teremos que colocar em prática a vontade dele, orando sempre a favor de todos os homens, para que sejam salvos, a favor de todos os santos, todos os nossos amados irmãos que estão na comunhão da igreja. Mateus destaca muito bem esta verdade no seu evangelho. Interessante que Marcos, quem escreveu o segundo evangelho, apresenta um outro ponto de vista. Acompanhamos o Marco apresentando as orações do Senhor Jesus no capítulo 1, capítulo 6,
E no capítulo 14, num lugar deserto, no capítulo 1, o Senhor Jesus se levantou ainda, era madrugada, e ele foi para um lugar deserto, e ali orava, sentindo a necessidade de apresentar as suas orações, depois de um dia exaustivo. Se tivéssemos lido em Marcos, capítulo 1, veríamos o Senhor Jesus, no verso 17, convidando seus discípulos, depois entrando na sinagoga, depois fazendo uma visita a um dos recém-chamados discípulos, depois no verso 33, recebendo todos os enfermos e endemoniados. Depois de um dia cansativo, o Senhor Jesus se levantou cedinho. Em Marcos 1, verso 35, foi para um lugar solitário e ali orava. Que nós tenhamos o desejo de seguir o exemplo dele. No capítulo 6, depois de um dia cansativo, o Senhor Jesus subiu ao monte com o propósito de orar. Ou seja, o Senhor Jesus gostava de terminar as atividades normais legítimas de um dia ocupado com a obra do Senhor em paz, na presença de Deus, apresentando as suas orações. Ele valorizava a oração. E no capítulo 14, o Senhor Jesus, ele entrou no jardim de Getsemane e ele se distanciou dos seus discípulos e ele começou a orar, sentindo profundamente a agonia de espírito, sabendo que os momentos eram solenes, mas o Senhor Jesus dizia, conforme lemos em Marcos 14, verso 36, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Depois o Senhor Jesus se dirigiu aos seus discípulos que estavam dormindo, dizendo, e talvez ele esteja falando a mesma palavra a mim hoje à noite, em Marcos capítulo 14, verso 38. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras, voltando-os, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhes responder. O Senhor Jesus reconheceu as limitações dos seus discípulos, mas é lamentável se eu não tiver o desejo de apresentar as minhas orações na presença de Deus todos os dias. Em Lucas, o evangelista, o único escritor gentil do Novo Testamento, ele faz questão de apresentar as orações do Senhor Jesus no dia do seu batismo, no capítulo 3, nos dias de suas viagens, capítulo 5, verso 15 e 16, distanciando-se das multidões, procurando lugares solitários para orar. No capítulo 6, verso 12, ele passou a noite em oração. No capítulo 9, o Salvador subiu ao monte para orar. No capítulo 11 de Lucas, 2 discípulos chegaram na presença dele dizendo, Senhor, ensina-nos a orar. No capítulo 22, o Salvador, conversando com Simão Pedro,
ele disse ao seu discípulo que estava seguindo, mas nós sabemos muito bem, ele não estava em comunhão perfeita. Aliás, em Lucas 22, verso 54, se não me falha a memória, ele seguia à distância o Salvador. Mas o Senhor Jesus reconheceu as suas limitações e ele deu um aviso solene, conforme lemos em Lucas capítulo 22. Essas são as palavras importantes ao discípulo do Senhor Jesus. Talvez ele esteja falando ao meu coração hoje à noite, pois sempre nós reconhecemos as nossas limitações. Veja bem, em Lucas 22, verso 54, ele seguia de longe, e quando acenderam fogo no meio do pátio, juntos se assentaram. Pedro tomou lugar entre eles. Mas eu queria que vocês notassem o aviso do Senhor Jesus ao seu discípulo. Simão, verso 31. Eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Infelizmente, ele respondeu no verso 33, Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse, afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces antes que o galo cante. Então, nós vemos nesse trecho da palavra de Deus um discípulo que não estava pronto para colocar em prática os ensinos do Senhor Jesus. E, infelizmente, um dos sinais da minha espiritualidade talvez seja a dificuldade em oração, desinclinação, indisposição de chegar na presença do meu amado Salvador, apresentando as minhas orações. Voltando para Mateus, capítulo 5, não resta dúvida de que o Senhor Jesus está enfatizando um princípio importante. No verso 44, ele quer que eu esteja orando pelos meus inimigos, adversários, como fez Estevão em Atos capítulo 7, sendo removido e promovido à glória, apresentando a sua última oração, conforme lemos no último versículo de Atos, capítulo 7, sendo promovido à glória, ele orou a favor dos seus acusadores, inimigos, adversários. Então, convém que eu saiba quem é meu adversário, meu próximo, meu irmão, meu Pai celeste, que faz nascer o seu sol sobre maus e bons, porque nós sabemos muito bem, ele sabe. Eu queria destacar esta expressão, irmãos, no capítulo 6, verso 32, para que nós tenhamos uma ideia de como nós somos importantes ao nosso Pai. Os gentios procuram essas coisas, mas o nosso Pai Celeste sabe
das nossas necessidades. Então, buscai em primeiro lugar o seu reino. E mais uma vez quero enfatizar essa palavra primeiro. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino. Capítulo 5, verso 24. Deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Se eu tiver alguma coisa contra outro irmão em Cristo da minha igreja, pode ter certeza absoluta, algo está errado comigo, haverá prejuízo e eu não tenho dúvidas de que Deus quer que nós sejamos pacificadores, como nós veremos daqui a pouco. Então, essa palavra, primeiro, é importante. E no capítulo 7, mais uma vez, o Senhor Jesus, ele quer que nós façamos uma avaliação, pois ele diz, no capítulo 7, verso 1, não julgueis para que não sejais julgado, pois com o critério com que julgades, sereis julgados, com a medida com que tiverdes medido, vós medirão também. Ou como dirás a teu irmão, mais uma vez ele fala dos nossos irmãos, verso 4, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu. Hipócrita. Veja bem essa palavra mais uma vez. Tira primeiro a trave do teu olho. Então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Essas são as prioridades que o Senhor Jesus destaca. Outra coisa, conforme lemos no capítulo 6, a partir do versículo 5, o Senhor Jesus, ele está apresentando lições importantes sobre oração, capítulo 6, veja bem, versículo 5, quando orades, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Como o homem que chegou ao templo em Lucas, capítulo 18, que orava de si para si mesmo, apresentando a sua oração, ele foi infeliz. Ninguém estava ouvindo as suas palavras. Deus não quer que eu esteja apresentando as minhas qualidades, as minhas boas obras, os meus esforços, não valem nada. Deus conhece muito bem o meu coração. O Senhor me conhece, sonda o meu coração. Sabes quando me assento, quando me levanto, de longe penetra os meus pensamentos. Ainda que a palavra me não chegou à língua, o Senhor já conhece. Então, Ele quer que eu seja honesto, sincero. Essa atividade exige uma confissão sincera, como os humildes de espírito, dos quais nós lemos no capítulo 3, no capítulo 5, ou melhor, capítulo 8, verso 3. O Senhor Jesus apresentando as lições importantes aos seus discípulos. Veja bem em Mateus capítulo 5, verso 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, deles é o reino dos céus. Apresentando as minhas orações, entrando no quarto, aqui em casa, com certeza todos têm o mesmo problema. É essencial
fechar a porta, pois Deus quer que eu esteja focalizando nas minhas orações, começando com a confissão, apresentando os meus pecados. Se confessamos os nossos pecados, ele é fiel e justo. Então, o homem quem chegou ao templo para orar, em Lucas capítulo 18, ele falava de si para si mesmo. Mas o publicano, ele foi feliz, batendo no peito, ele dizia, ó Deus, ser propício a mim, pecador. Então, veja bem uma coisa interessante. Apresentando as nossas orações, iremos reconhecer que temos o Pai Celeste que está ouvindo. E eu queria enfatizar esta palavra, né? No capítulo 5, verso 45. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Capítulo 6, verso 6. Quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e ele te recompensará. Não usando vãs repetições como o homem, e citamos em Lucas capítulo 18, apresentando as suas qualidades, boas obras, mas reconhecendo Deus, verso 8, vosso Pai sabe o de que tendes necessidade. Então, começa sua oração com Deus. O reino de Deus, verso 9. O nome de Deus, versículo 9. O seu reino, versículo 10. A vontade dele, versículo 10. Deus sempre quer que nós apresentemos orações, começando com a sua grandeza. O Deus criador, sustentador de todas as coisas. Vamos começar com o nome de Deus, o reino de Deus, a vontade de Deus, e depois as nossas necessidades. Verso 11, o pão nosso de cada dia, as nossas dívidas. Versículo 12, os nossos pecados. Versículo 12, para que nós sejamos felizes na presença de Deus. E vamos lembrar uma coisa, irmãos. Conforme lemos no capítulo 7, o cristão verdadeiro não vai desanimar nesta obra tão importante, pois ele sabe de uma coisa: ele não pode descansar reconhecendo as suas limitações. As minhas emoções não são confiáveis. Eu sei muito bem que na presença de Deus, conforme lemos no capítulo 7, verso 7, eu teria que pedir, buscar e continuar pedindo e buscando e batendo. É uma sequência aqui: pedir, buscar, bater. Pois todo que pede recebe, o que busca encontra, a quem bate abrir-se-lhe-á. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Os pobres de espírito, quem o Senhor Jesus fala no capítulo 5, verso 3, reconhecendo suas falhas, fraquezas, dificuldades, falta de comunhão,
pecado. Somos escravos, às vezes, e não temos aproveitado ao máximo da provisão que Deus tem deixado para nós. Vamos aprender esta lição tão importante hoje à noite. Pequeno sou eu. Quem falou essa palavra foi o salmista. Quem escreveu o Salmo 119, se não me falha a memória, verso 141. Pequeno sou eu, Senhor, desprezado. Contudo, não me esqueço dos teus preceitos. Oração faz bem para mim. Eu nunca vou perder tempo em oração. Algumas atividades legítimas eu faço todo dia, são necessários, mas nem sempre são proveitosos. Eu nunca vou perder tempo na presença de Deus, apresentando a oração. Se trata de uma prioridade, mas eu não sou digno. Eu sinto no meu coração. O chefe da sinagoga, sentindo a sua necessidade, ele disse ao Salvador: não sou digno nem de que entres em minha casa. Eu não sou digno. Às vezes eu sinto a mesma coisa do filho pródigo, de quem nós lemos em Lucas capítulo 15. O filho se arrependeu, ele voltou, ele confessando o seu pecado ao seu pai, mas o pai o recebeu, o abraçou, e ele disse uma coisa interessante: este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E o filho pródigo, confessando sua necessidade, lhe disse ao Salvador do mundo: eu não sou digno nem de ser chamado teu filho, não sou digno. Mas nós sabemos muito bem que o Senhor, ele não vai desprezar as nossas orações. E terminando o nosso estudo hoje à noite, mais uma vez, com a palavra do salmista, quem escreveu Salmo número 34. Se não me falha a memória, no verso 18. Esta palavra é boa ao que esteja passando momentos difíceis, talvez sentindo longe do Senhor. Diz a palavra de Deus: perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Perto está o Senhor. Sacrifícios agradáveis a Deus, Salmo 51, verso 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração contrito, não desprezarás, ó Deus. Purifica-me, ó Deus, do meu pecado. O meu pecado está sempre diante de mim. O rei Davi sentia profundamente o peso do seu pecado. Então, a palavra-chave na sua confissão é esta: purifica-me, ó Deus. Lava-me, ó Deus. E nós temos a certeza absoluta. E se confessamos os nossos pecados,
Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Mas, irmãos, temos lido estes versículos hoje à noite em Mateus capítulo 5, verso 24, em Mateus capítulo 6, verso 33, e no capítulo 7, verso 5, pois de vez em quando é necessário fazer uma avaliação. E Deus quer que nós tenhamos vidas limpas, deixando as nossas ofertas ao altar, se for necessário, para reconciliar-nos com os nossos amados irmãos em Cristo. E avaliando diante de Deus, o nosso Pai Celeste, as nossas ofertas, pois Deus conhece os nossos corações e Ele quer que nós sejamos sempre fiéis, aproveitando ao máximo o tempo disponível. Que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. É um prazer imensurável para mim ajudar durante esses dias tão agradáveis. Sinto muito a falta da comunhão dos amados irmãos. Foi bom demais para mim ver seu Oswaldo, Liseu, irmãos que têm sido muito importantes para mim durante muitos anos. Estamos aguardando o dia para que nós voltemos às reuniões na igreja, mas é sempre bom rever amados irmãos de São Joaquim e da região. E que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. Amém.